Vamos agora considerar aquela que será, porventura, a situação mais comum de restituição perspética. É-nos dada a perspectiva de um paralelepípedo. Neste caso não fazemos suposições acerca da proporção deste paralelepípedo ou das proporções deste paralelepípedo. Sabemos apenas que é um paralelepípedo retângulo e que, portanto, as arestas correspondem a direções ortogonais entre si. Neste caso, 3 direções ortogonais entre si. A essas 3 direções ortogonais entre si vão corresponder naturalmente 3 pontos de fuga, aqui dados pelas notações F1, F2 e F3. Estes 3 pontos de fuga vão definir 3 linhas de fuga. 2 a 2 unidos definem uma linha de fuga. F1 e F2 definem aqui a linha de fuga F de alfa, F1 e F3 definem a linha de fuga F de beta, e F3 e F2 definem a linha de fuga F de delta. Estas 3 linhas de fuga são naturalmente também 3 linhas de fuga de orientações ortogonais entre si, e cada uma destas orientações é ortogonal à direção oposta, isto é, a direção 3 é ortogonal à orientação alfa, a direção 1 é ortogonal à orientação delta e a direção 2 é ortogonal à orientação beta. Coloca-se agora a questão da determinação da posição do observador em relação ao quadro. Sabendo nós que as direções 1, 2 e 3 são ortogonais entre si, daqui resulta que os projetantes ao F1, ao F2 e ao F3 são perpendiculares entre si. Consideremos, por exemplo, o caso das projetantes ao F1 e ao F3. Estas projetantes, sendo perpendiculares entre si, fazem 90 graus em O. O lugar geométrico de todos os pontos do espaço que, unidos a F1 e a F3, determinam um ângulo reto, é precisamente uma superfície esférica cujo traço no quadro é uma circunferência de diâmetro F1, F3. Raciocinando do mesmo modo, por exemplo, para as direções 2 e 3, temos que a posição possível para o observador no espaço é uma superfície esférica cujo traço no quadro é uma circunferência de diâmetro F2 e F3, que aqui se representa. Por fim, para as direções 1 e 2, temos precisamente o mesmo tipo de raciocínio e, portanto, uma nova circunferência, que aqui também se representa com diâmetro F1, F2. O observador é, portanto, um dos pontos comuns a estas 3 superfícies esféricas. Como é que o determinamos? Vamos considerar a interseção das duas superfícies esféricas, uma de diâmetro F1, F3 e a outra de diâmetro F2, F3. Essas duas superfícies esféricas intersetam segundo uma circunferência cuja projeção ortogonal no plano do quadro é dada por este segmento de reta que passa por F3 e que é perpendicular à reta F de alfa. Se racionarmos do mesmo modo para os outros pares de superfícies esféricas, obtemos as outras projeções das outras circunferências e, portanto, no ponto comum do cruzamento destas linhas, determinamos precisamente o ponto P, que é a projeção ortogonal do ponto O no quadro. Conhecendo a localização do ponto P, é necessário agora determinar a distância do observador ao quadro. Ela já está implicitamente determinada, resta-nos aqui acrescentar um traçado que a torne explícita no nosso plano do quadro. Para o efeito, vamos considerar o plano da circunferência que resulta da primeira interseção que referimos há pouco. Esse plano é um plano cujo traço no quadro aqui está anotado pela designação F de π. E vamos olhar espacialmente, isto é, a partir de um ponto de vista exterior ao observador, para percebermos melhor a espacialidade desta construção. O que vemos nesta figura é precisamente meia circunferência que corresponde precisamente à interseção das superfícies esféricas cujos traços no quadro são as circunferências que se passam a selecionar. É sobre esta semicircunferência que podemos determinar a posição do observador. E o observador estará naturalmente na reta que, levantada de P, se eleva perpendicularmente ao quadro e que vai interceptar a semicircunferência no ponto O. Portanto, esta é a distância de O a P, é a distância do observador ao quadro. Determinado este ponto, conseguimos identificar a inclinação da direção 3 em relação ao quadro e a inclinação da orientação alfa em relação ao quadro, que é complementar da primeira inclinação que referimos. Com isto, determinamos ou identificamos aquele ponto no cruzamento da reta F de π com F de alfa como sendo o ponto de fuga da direção de maior inclinação da orientação alfa. De modo análogo,
podemos determinar os pontos de fuga das direções de maior inclinação das orientações beta e delta. Portanto, trata-se de um raciocínio análogo que posiciona os pontos de fuga das direções de maior inclinação nos pés das perpendiculares conduzidas pelos vértices deste triângulo de pontos de fuga e que são precisamente perpendiculares, cada uma delas ao lado oposto. Para efetuarmos esta construção, no plano do quadro, precisamos considerar o rebatimento deste plano que aqui notamos com a inserção no quadro em f de π. Ora, retomando o ponto de vista do observador, é precisamente este rebatimento que nos permite, sobre o quadro, obter a distância OP. Aqui, a distância P OR índice π, dado que a charneira do rebatimento foi precisamente f de π. Com este rebatimento, podemos desenhar aquelas projetantes que há pouco vimos espacialmente e que identificam o ângulo que a orientação alfa faz em relação ao quadro e o ângulo que a direção 3 faz em relação ao quadro. Determinada esta figura rebatida, podemos também construir a nossa circunferência de distância, que é precisamente uma circunferência centrada em P e com raio P OR π. No que concerne à atribuição de significado à distância do observador ao quadro, partindo do princípio que seria conhecida uma dimensão qualquer relativamente a este objeto, poderíamos seguir procedimentos análogos àqueles que vimos nos exemplos anteriores, ainda que, para o efeito, necessitássemos de considerar agora o rebatimento de um dos planos projetantes de uma das orientações que contivesse a medida em causa. Não o vamos fazer porque entendemos que as explicações dadas em exemplos anteriores são suficientes para entender aquilo que deveria ser feito neste exemplo.